Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram as suas Bíblias em Romanos 8, no versículo 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, nós te adoramos nesta noite e bendizemos o teu nome, ó Pai, pois tu és fiel e grandioso. Nós te adoramos, ó Rei Jesus, porque tu és aquele que enviou para nós o Consolador, o Espírito de verdade, que não permite que andemos, ó Deus, como pessoas cegas, como quem não sabe para onde vai, todavia sabemos para onde iremos, aonde vamos, porque é o teu Espírito que nos dá a direção. Meu Pai, não andamos por sentimento ou por palavras, mas andamos pelo discernir da tua voz em nossa vida, como a tua palavra diz, que aqueles que estão no Senhor são guiados pelo teu Espírito, são filhos do Senhor e andam, ó Pai Santo, com a visão além do natural, porque são homens e mulheres sobrenaturais, nascidos de novo pelo poder do teu Espírito. Cobre-nos com teu sangue nesta noite, Pai querido. Quebra toda amarra, toda desvisão, toda obra, Pai Santo, de cegueira, toda obra de contenda, toda obra maligna, nós pomos por terra em o nome de Jesus e pedimos, Espírito Santo, venha ministrar-nos nesta noite, porque dependemos do teu poder, da tua voz e da tua unção. Nós pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em o nome de Jesus. Então, volta e meia, nós acabamos precisando de direção. Fala para o seu irmão, você precisa de direção? Irmãos, às vezes a direção, na verdade, são direções para você ir a algum lugar, direções para aconselhamento, direções para N coisas. Mas, no meu caso aqui, para que a gente possa começar, a direção, eu já falei uma, duas, ou 10, ou 500 vezes sobre o GPS, que sempre eles nos colocam em situações terríveis, sempre. Não há praticamente viagem que eu faço que o GPS ou sai do ar ou te manda para uma enrascada. E essa semana passada nós viajamos e o Paulinho lá em Goiânia andando naquele fim de mundo, daqui a pouco some tudo e o telefone celular mandou uma mensagem que estava em holding internacional. Falei, Paulinho, nós caímos na Bolívia, as Farc vai nos pegar. Ele disse, que é isso, pai, tá louco? E vamos ir aí, coisa e tal. E assim vai. E quando nós voltamos, já era uma viagem bastante cansada de Goiânia, 200 quilômetros para dentro do mato, lá vi uns índios e coisa e tal, tô brincando. Mas enfim, e quando nós voltamos, nós passamos um trecho muito grande de engarrafamento à faixa contrária, muito grande. Eu disse, olha aí, Paulinho, ainda bem que nós estamos na moral. Mas bem a verdade que eu não sabia nem onde nós estávamos. Essa é a verdade. Para mim, o GPS vira para a direita, vira para a esquerda, e vira para... E ele diz, olha, Paulinho, que beleza. Olha esse cara parado. E tirei sarro. Maravilha. E tá, e chão, 3, 4 quilômetros, ela diz assim, próxima rotatória, vira à esquerda, última saída. Eu disse, Você, Paulinho, confere? O GPS me colocou atrás do congestionamento, que eu tinha tirado o sarro. Eu disse, vai tirar sarro, aprende. Então aquilo me fez tão feliz no momento, que eu atravessei todo o congestionamento dando risada. E vai dizer, brincadeira, hein, Paulinho, não sei o quê. E riso para cá, riso para lá. Próxima rotatória, vira e última, saia direita. Acho que nós passamos, lá, tratamento de água de Goiânia. Paulinho, nós passamos aqui. Vamos para o congestionamento de novo. Então, irmãos, nós olhamos que direção na vida, ou ela é uma direção correta que nos faz ganhar muita coisa, ou é uma direção errada que nos fará ter problemas severos em nossas vidas. Amém? Direção correta, direção errada, discernimento para onde ir, conhecimento para onde ir, aonde chegar, aonde queremos chegar, como estamos indo.
Então, se nós vamos pensar em termos de GPS, ótimo, lindo, porque quando ele foi lançado, o GPS era para marcar posições globais, e era muito fantástico, porque quando lançou o aparelhinho, que não era essa primeira navegação de carros, era que você colocava um tesouro, ou colocava uma moeda, e traçava ali o ponto, e quando você poderia viajar e passar essa coordenada para qualquer pessoa, e pela coordenada ele acharia aquela moeda. Ótimo, fantástico. Aí veio para o celular, veio para o GPS de carro. E aí nós podemos pensar o seguinte: puxa vida, que legal, se nós tivéssemos um GPS desse para nós, seria bom ou não? Mais espiritual, vá para cá, vá para lá, não faça, faça, entre aqui, fale isso, não fale isso, porque eles conversam, e agora já estão mais apurados ainda, porque esse que nos deram lá, apesar dele ficar colocando a gente sempre no congestionamento, ele apitava quando haviam pardais. Então veja que eles vão melhorando. Agora eles já falam onde tem pardais, daqui a pouco vão falar para as mulheres loja de roupa à direita, né? Para os homens promoção de não sei o que à esquerda, e coisa e tal. A gente não sabe onde vai parar a inovação deles, mas a grande questão é que se nós pudéssemos orar a Deus e dizer: Deus, eu gostaria de um GPS espiritual em minha vida, mas um que não me mandasse para congestionamento e nem para coisas erradas, que me fizesse realmente ir adiante e chegar aonde eu quero. Isso seria uma bênção, sim ou não? Com quem eu vou me casar? Sim, vá, vire à direita e você vai encontrar o príncipe encantado daquela esquina, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Deus, eu preciso dar uma resposta, e agora o que eu vou fazer? Sim, não dê tal resposta, fale assim. Ou ele falasse para você: olhe, faça agora, vai e conversa com sua esposa, porque ela está meio braba, a cara dela está feia, e você vai brigar, então agora fique manso. Maravilha! Ou vice-versa, ou até mesmo, acorde, é culto, vá para a igreja. Para o pastor isso é uma bênção, né? Vá para o estudo bíblico. Mas infelizmente, irmãos, esse aparelho não existe. Mas a Bíblia está nos mostrando que existe alguém que nos guia. Existe alguém que não vai nos mandar para congestionamento, enganos, engarrafamentos e problemas da vida, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que conduzirá os nossos passos para que nós possamos ir em um caminho perfeito e agradável, aonde nós acertaremos o caminho. Amém? Só que nós precisamos então começar a dar liberdade para este Deus, porque Paulo está falando em Romanos algo muito importante: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para ter esta direção, esse Global Position System, que não é global, é espiritual, nós precisamos ser filhos dele. Ele está em nós, dirigindo para onde ir, o que fazer, na condução das nossas vidas, dando-nos direção e orientação. Todavia, isso é exclusivo para aqueles que têm em sua vida a direção do Espírito Santo, é exclusivo para os filhos de Deus. E aí alguns dizem: mas eu sou filho de Deus. Irmão, ser filho de Deus é algo que vai bem mais profundo, é muito mais enraizado do que simplesmente ser uma criatura ou ter nascido como humano. A Bíblia nos mostra isso muito claro, que o único que nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus é quando nós temos Jesus Cristo em nossa vida e o aceitamos como soberano Senhor de tudo que somos e temos. Eu quero ter um desse, pastor, é ótimo, parece até Simão mágico, porque o Simão mágico do Novo Testamento, quando ele se converte, ele fazia artes mágicas, e a Bíblia diz que os pregadores, se não me engano Pedro ou Paulo, mas acho que foi Pedro, eles foram e pregaram, e as artes mágicas, as quais esse Simão era um mago em Atos dos Apóstolos, ele fazia muitas mágicas, e o povo o seguia, era quase como uma religião. Então, quando ele vê a grande obra do Espírito Santo, as conversões e o que ocorria na vida das pessoas, ele se converte, abre mão da sua magia, e ele chega para o apóstolo e diz assim: olha, você não quer me vender isso? Ele fala assim: seja isso aí para a tua corrupção, seja isso aí para a tua maldição. As coisas de Deus não são vendidas, elas são doadas. Ele queria ter isso, que é o Espírito Santo de Deus na vida dele, queria pagar, isso não se paga. Diga: a direção do Espírito é necessário em minha vida, mas para isso eu preciso ser filho de Deus. Essa é a condição, não se compra. Não é algo que você pode dar um dia e dizer: eu quero ter o Espírito Santo dirigindo a minha vida e me guiando, e tem pastor, me dê isso para que eu possa conduzir os meus negócios, conduzir a minha vida. Então o apóstolo, ele achou muito ruim com ele, diz: olha, seja o teu dinheiro para a tua perdição. E nós queremos, quem é que não quer, para executar coisas na sua vida, para acertar problemas, para ajustar, coisas que estão indo de mal a pior, que essa direção venha sobre nós e nos mostre o que fazer.
Ah, pastor, mas isso não é só espiritual? Não, não é só espiritual. Deus pode nos dar direção em todos os caminhos que nós pudemos pensar. Deus pode nos dar visão e diretrizes as quais nenhum homem pode trazer para nós, porque o Espírito Santo de Deus tem todo o saber. Ele revela o escondido e oculto, coisas que as pessoas porventura estejam tentando lançar em sua mente, em seu coração, e coisas que possam vir para lhe perturbar, para lhe tirar a paz, e camufladamente, aparentemente, é uma coisa boa. Como é que eu sei? As coisas vão chegando, informações vão chegando, um quadro vai se formando, e eu começo a achar que entrar por aquele caminho é bom, pensar aquilo é bom, mas na verdade é um conluio de Satanás e seus anjos para que dê mal na minha família, o meu trabalho, a minha vida espiritual. E como eu faço para discernir? Porque aparentemente é bom. Então eu preciso ter a direção do Espírito Santo, amém? Direção, eu preciso ser filho. Agora abre Salmo 119, no versículo de número 105. Salmos, capítulo 119, verso de número 105. Veja que esse GPS ele também tem uma sequência de uso, ou uma forma de se trabalhar. E nós precisamos seguir Salmo 119, no verso de número 105. 119, verso 105. Amém? Se quer fazer graça algum dia, você vai na casa de alguém e diz: olha, eu quero só ler um versículo, só um capítulo da Bíblia só, e você fala que é o 119. Se o cara tiver noção, ele desmaia na hora. Ou se quiser que ele não fica perturbando a tua vida, você fala que quer ler o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Diga: direção para eu andar. Ou pelo menos, irmãos, luz para você andar. Veja que a palavra de Deus, ela é algo que dá para você condições de enxergar o terreno em que você está andando, que já é ótimo. Já dá para você entender o que é e aonde não é. Veja que você precisa de mais algumas coisas, né, para agregar aí. Você precisa ter essa palavra como guia para a sua mente, precisa tê-la como algo que vai lhe instruir, algo que vai iluminar ou te dar ciência e visão de algumas coisas. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu consigo discernir e enxergar através da palavra. Só que é em brincadeira, porque tem pessoas que não têm intimidade alguma com a Bíblia. O negócio dela é o Salmo 23 e o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 91, e mais nada, porque são salmos de vitória, né? Peste nenhuma vai chegar na minha casa, o Senhor é meu pastor, e coisa e tal, e blá blá blá. É só essa intimidade que ele tem com a palavra, só essa, mais nada. Então a Bíblia tem que passar a ser em suas mãos algo que está noite e dia, todo o tempo, em sua mente, em seu coração, para que você comece então a ter discernimento e visão aonde é que você está pisando. Ela começa a lhe dar noções e entendimento de certas circunstâncias que ocorrem em sua vida. Você terá habilidade para julgar situações, habilidade para julgar pessoas, palavras, circunstâncias, porque a Bíblia lhe dará um leque enorme de entendimento, amém? Então a Bíblia é para nós extremamente necessária. João 14, no versículo de número 15, Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, João 14, verso 15. Amém? Não amém? Então procurei. Evangelho de João 14, no versículo número 15. Amém? Ah, então amém. Amém, irmãos? Amém. Fala para o seu irmão, não se intimide. Oxe, está acontecendo, povo de quarta-feira aí. Amém, irmãos? Amém. Ah, então está melhorando, então está beleza. Pastor, não jantei e vim direto do serviço. Eu também, tomei um chá de camomila, vê se pode para vir pregar. Daqui a pouco vai estar batendo uma fome monstruosa, mas está bom, para acalmar. Veja bem, João 14, verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então é Jesus que está dizendo. Então veja, quem ama Jesus automaticamente guarda a sua palavra, amém? Veja que nós vamos desenrolando lá de Romanos 8, 14, que os nascidos de Deus, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus.
automaticamente, os que são filhos de Deus, Jesus está falando, se você me ama, porque não é algo só de palavra, que irmão, falar que ama é a coisa mais linda, até a prostituta fazendo programa, diz que ama o cara, sim ou não? Claro, está querendo dinheirinho lá, não tem problema, cara interesseiro fala que ama e assim por diante. Mas Jesus está colocando aqui um divisor de águas, se você me ama, você guarda o que eu te falei, ou seja, ele está dizendo, você pratica o que eu te peço. Versículo seguinte ele diz, então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco, por quanto tempo, irmãos? Para sempre, que é quem? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, e não pode o quê? Receber, porque não o vê e não conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará entre vós. Diga, o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Você tem o GPS? Diga, eu tenho o GPS espiritual. Olha, irmãos, tem gente dando com a cara na porta e quebrando toda a sua vida, toda a sua família, tudo que Deus tem para dar a ela, porque não está acessando aquilo que o Espírito Santo de Deus pode dar a ela. Virá para vocês, habitará em vocês, está em vocês. Se você me ama e guarda a minha palavra, ela é lâmpada para os teus pés, o meu Espírito habita em você, e você não estará sozinho, porque Ele habitará em você para sempre. Amém, irmãos? Então vai vendo que é a direção de Deus na vida de um homem ou de uma mulher. A direção de um homem, de uma mulher de Deus, a pessoa, é óbvio que às vezes ela pode não estar com discernimento bem aguçado, e ela pode pisar na bola e coisa e tal, mas mesmo errando, essa pessoa tem Deus na sua vida, e Ele vai ensinar essa pessoa a fazer o retorno, retomar a vida, regularizar a situação, ensinará a ele a se arrepender, ensinará a ele a tomar caminhos que lhe façam novamente andar em um caminho perfeito. O Espírito Santo trabalha assim em nossas vidas. O Espírito de Deus está preocupado em fazer com que nós venhamos vencer, e vencer, e vencer, e vencer de novo. Deus não vem em nós para que a gente venha ser derrotados. Nós podemos perder uma batalha, mas jamais perderemos a guerra, porque o nosso Deus é o Deus da guerra. Então nós precisamos compreender isso. E esse discernimento, ele é totalmente ligado à palavra. Não há outro meio. O discernimento é totalmente ligado à palavra. Não há meios de que o que eu possa fazer para que isso seja desatrelado. Deus não pode me orientar se eu não tenho ligação com a palavra. É impossível. Não há meios de ser de você ou eu termos a direção de Deus sem estarmos ligados à palavra. Amém? Agora vejamos, o Espírito Santo de Deus nos guia pela oração. Agora nós temos um problema sério na oração, que geralmente as pessoas vão orar e elas mais parecem uma corrida de cavalos que perdeu o jockey e o cavalo sai correndo, ou de uma moto que o cara caiu lá e a moto... Vocês já viram isso aí? A moto vai embora, toma vida própria e se manda. A oração da pessoa parece isso, Deus, porque meu Deus, meu isso, meu dor no pé, meu salto no banco, meu Deus, meu namorado, meu marido, meu sei o quê, cuida de mim, me abençoa, muito obrigado, Deus. Porque eu oro, eu só agradeço, muito obrigado, Deus, pelo sol, pela chuva, muito obrigado pelo mosquito, pelo pior, muito obrigado, no nome de Jesus, amém, tchau. Acabou, é a oração dela. Irmãos, a oração, embora você possa não ver Deus e talvez não ouvi-lo pelos seus tímpanos normalmente, Deus quer se comunicar com você. Diga, Deus quer falar comigo. E talvez é necessário um tempinho de paz. Talvez é necessário você fazer a sua oração, parar um pouquinho, fechar os teus olhos e permitir que haja um espaço para que Deus te responda, para que você ouça a voz dele e as direções do Senhor. Amém? Então a Bíblia nos diz que nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo. Irmão, ser sensíveis é quando você vai, graças a Deus nunca tive isso, mas eu já sei como é, porque de você ir fazer uma obturação e o dentista dizer, dói aqui, tchum, e enfia um aparelhinho chamado, com um nome mega sugestivo, foice. Não dá para pôr outro nome nesse negócio, foice. Lá eu vou tirar a tártara, ela pega e desempacota o trem assim, e diz, nós vamos agora fazer uma limpeza. Falei, que é isso? Uma foice. Eu falei, não, pode deixar os tártaros aí, tá beleza. Mas enfim, sensíveis é uma coisa que não pode nem mesmo tocar em você. Está chegando perto, você falou, tem um negócio, que é isso? Que é isso? Eu tenho hiper mega sensibilidade pernilongo. Ele está fazendo pim lá no quarto, eu já estou batendo palma aqui na sala.
É sensível demais, porque você, quando Deus vai falar a você alguma coisa, você tem que estar pronto e preparado para ouvir aquilo que Ele vai falar. Deus não vai dividir o tempo dele nem com a tua televisão, nem com o Face, nem com o Easy, com o Trink, com nada. Deus precisa de um tempo a sós com você. Diga, eu preciso dar tempo a Deus. Então, irmãos, orar não é só... mas eu oro um monte, pastor. Tá bom. Então para de orar um monte, termina de orar um monte e começa a escutar um monte. Amém? Deus quer falar com você. E nessa serenidade, nessa calma, nessa tranquilidade, coisas poderão vir à sua mente, que são direções de Deus, e você ao final pode... olha, por que eu não pensei nisso? É porque você não tem capacidade, é o Espírito Santo que te deu. Amém? Você não pensou porque foi Deus que te deu. Quantas soluções que nós vemos e quantas coisas que nós vemos que vem à mente e diz assim, olha, vamos fazer assim? Diz, mas não é que deu certo? É lógico que deu certo, foi Deus que mandou. Você precisa tomar tempo e dar tempo a Deus para ouvir a sua voz. Amém? João 14, no versículo de número 26. Olha que interessante. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como nós já falamos atrás, o Espírito Santo também vai usar a palavra. Mas como é que ele vai ensinar você, instruir você, se ele vai lembrar você o que foi dito na palavra do Senhor, você não conhece? Como é que ele lembrará você se você não tem intimidade alguma com a palavra? Esses ensinamentos, na verdade, se você não der vazão para eles, ele não poderá trazer. É como se você não tivesse alimentado o programa de um computador, como ele vai rodar? É necessário que você dê espaço à palavra de Deus, o Espírito Santo vai te trazer a palavra. Você falou, opa, é aqui que eu vou agir. Quando o momento e as circunstâncias chegarem, aquela palavra que é necessária para você sair de um confronto, ou de um abismo, ou de um problema, o Espírito Santo fala, lá fala tal coisa, tal coisa, tal coisa, você age assim, 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 opa, na Bíblia fala. Quantas vezes eu posso falar um negócio do tolo, por exemplo? A Bíblia diz assim que diante do tolo você vai discutir ou ficar calado? Calado, a Bíblia fala, fica quieto, porque se você responder o tolo, você vai fazer tão tolo quanto ele. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente. Fala para o teu irmão, está feio, hein? Irmãos, cessa-se a contenda. Chega o cara babando em você, igual um pitbull doido, com raiva. O cara está com toda dor, babando para ti. E aí ele... E você... Aí ele baba tudo que tem, morre todos os bens dele, fica todo doido. Você não vai brigar, não? Não, você tem razão. Tá certo, desculpa aí. Não, então tá bom. Mas tem gente, não, porque não é assim, não, porque não sei o quê, daqui a pouco um está com um pau na mão, outro com tijolo. E resolve assim, mas a palavra vai vir à mente da pessoa. E ela falou, opa, não tendo maldizente, cessa-se a contenda. Deixa eu ficar quieto aqui. Então a palavra vai ser trazida pelo Espírito Santo para você lembrar, se você não tiver intimidade com ela, e vou lhe dar uma dica. Quer ter um monte de dicas bíblicas para que você tenha o teu dia, a sua vida extremamente bem? Vá para Provérbios, estude Provérbios, grave um monte, porque são dicas sociais e de trabalho, de namoro e de tudo. Lógico, toda a Bíblia, mas estude ali. E aí, lógico, você vai para as palavras de Jesus, opa, não pode isso, não pode aquilo, opa, assim não, e o teu GPS vai traçando um caminho pleno e abençoado para a tua vida, amém? Então, guarde isso aí. O Espírito Santo também, ele nos guia por conselhos sábios. Conselhos, o sábio conselho. Ele pode usar pessoas para nos dirigir. O que é uma pessoa? Por exemplo, nós temos o exemplo de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, que ele fez uma loucura, e a loucura dele foi logo que o seu pai morreu, ele assume o reinado, e ele reúne o conselho, e ele reúne o conselho que era, obviamente, dirigido por Deus, e pessoas mais antigas, e pessoas mais sensatas, e faz uma pergunta, como é que eu vou tratar os impostos daqui para frente com o povo de Israel? Aí os velhos sábios, homens com direção e coisa e tal, dizem, olha, vai de leve, não pega tanto pesado, porque o teu pai pegou pesado, você vai de namoral com o povo, seja amigo do povo. Aí eles, então tá bom, pera um pouquinho aí, veiarada, seu bando de imbecil, fica aí. Aí a Bíblia diz que ele vai pedir conselho para sábios novos,
certamente sem direção de Deus, sem a orientação do Senhor, e os meninos falam, que isso rapaz, esse povo aí está muito forgado, tu é rei, desce o chicote neles, arrebenta o povo, tira até a última sandalinha do pé deles, e aí ele dispensa o conselho sábio. Sabe o que acontece? Depois você lê em 1 Reis, acontece que ele perde 10 reinos, foi dividido, Deus tirou dele, ele trouxe traumas e problemas severos para a sua vida e para a nação. O reino foi dividido, o reino caiu em idolatria, tudo porque o conselho que ele tomou foram conselhos que não eram sábios e nem conselhos na direção do Senhor. Então, quando você tiver assim, coisa e tal, tome conselhos com pessoas que são de Deus, não pessoas que são do mal. Cuidado, irmãos, cuidado. Fala para o teu irmão, aprenda a usar a balança. O que é a balança, irmãos? O que a gente faz? Não é essa balança que a gente vai pesar lá, que todo dia o cara está em cima para olhar, opa, emagreci 2 gramas, daí ele vai lá e come uma barra de chocolate. Não é assim. Mas é aquela balancinha de ourives, aquela balancinha de compensação, onde eu coloco aqui um peso de meio quilo e aqui outro peso, é a balança da justiça. Então a balança ela é algo que é para que você e eu possamos julgar pelos frutos, e você vai saber quem é o sábio, quem é o homem ou mulher de Deus, que você pode tomar conselhos, pela vida que ela leva e pela forma que ela é com Deus, pelo que ela tem desenvolvido ou pelo que é o histórico dela, amém? Sábios para se tirar o conselho deve ser colocado pela a balança. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos guia pelas circunstâncias. Abre aí Romanos 1, verso 11. Romanos, capítulo 1, no versículo de número 11. Então isso é bastante importante para nós. Diz assim a palavra do Senhor: desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, olha o que diz aí, que muitas vezes me propus de ter convosco, mas até agora tenho sido o que, irmãos? Impedido. Diga o Espírito Santo, pode me dirigir? Me impedindo. Ah, que chato, hein? Eu queria tanto pegar aquele carrão, que chato, queria pegar tanto aquele gatinho, aquela gatinha lá para namorar, e está impedindo. Você é do diabo, sai diabo, show Satanás, né? Não é o diabo. Se você é filho de Deus e seguiu as primeiras colocações, então Deus pode estar cerceando algo e segurando algo, porque não é a hora daquilo acontecer para você, porque não é bom, embora aos teus olhos pareça aprazível, embora aos teus olhos pareça perfeito, embora aos teus olhos é o momento certo, o Espírito Santo conhece todas as coisas e começa a fechar o caminho e diz, olha, vai ter problema, eu sei. E se você é filho de Deus, sabe o que acontece? Você aceita, porque aí nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, amém? Boa, perfeita e agradável. Então, se nós entendermos que o Espírito Santo também nos guia, fazendo com que portas se fechem, então nós vamos ser tranquilos, porque algumas vezes, irmãos, nós estamos, como diz o outro, esganados para conquistar, para possuir, para ter algo, para fazer algo, e aí as pessoas às vezes, infelizmente, não entendem que uma porta se fecha, ou um conselho vem contrário, ou isso, coisa e tal, e elas fazem na força e na marra, se dão mal. Eu posso rapidamente dar um testemunho. Nós precisamos, e isso vai ficar para a vida toda, isso há 15, 20 anos atrás, nós precisávamos empenhar uma viagem. Já contei aqui, lógico, um sono, mas não foi muito, só umas 280 vezes, mas eu precisava empenhar a viagem e não dava para ir, coisa e tal, e meu pai ia comigo com a caminhonete F1000 nova, 0 quilômetro, e estourou o câmbio da caminhonete. Disse, pai, mas é brincadeira. Irmãos, como é que se estoura o câmbio da caminhonete, que seria hoje uma, sei lá, desses modelos novos, não se estoura. Não era para não ir fazer a viagem, mas o teimosão pegou o carro e foi. Parabéns para o teimosão, sofreu um acidente, quase perdeu a vida, quase matou a mulher, quase virou viúvo, quase matou um amigo, quase perdeu o carro. Por quê? Porque Deus está dizendo, não vai, mas se a gente teme, não tem um discernimento, quebra a cara. Então cuidado com isso. Algumas portas que se fecham, é porque o Espírito Santo está dizendo, filho, eu que cuido, deixa comigo. Outras é bem verdade que precisamos lutar, por isso precisamos do discernimento. Mas muitas portas que se fecham é porque Deus cuida. Abre Isaías 30 no verso de número 21.
Isaías, capítulo 30, no verso 21. Aquele relógio fica fazendo assim para mim, ó. Andar, tá na hora. Mas é bom que faz para todo mundo, para os obreiros, para o louvor, foi uma benção. Isaías 30, no versículo número 21. Amém? Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Digo, Espírito Santo, também me guia pela paz interior. Amém? Olha aí, sabe quando você começa a andar em um caminho, e você aparentemente pode até achar que está certo, está fácil, mas aí você diz assim, opa, esse caminho não está bom não, esse negócio aqui não está me dando, não está certo não, pode parar, alguma coisa te diz para cá, sai fora, sim ou não? Sim, então você tem paz e sai dele. E nós temos ao contrário, quando você está entrando num caminho que está apertado, difícil, tenebroso, é pancada para todo lado, e aí a voz, não, vai firme, aí você tem paz, em um caminho de dificuldades, porque é o próprio Espírito dizendo para você, vai nesse caminho, amém? Então olha, então são conselhos, é lógico que não é tudo, mas coisas que se eu tomar para a minha vida, eu começo a acertar muito mais, eu começo a ser uma pessoa muito mais próspera, abençoada espiritual, abençoada na minha família, nos meus filhos, meus negócios, minha visão se torna muito mais ampla, e eu consigo entender de uma maneira extraordinária, amém, irmãos? Ah, não, porque não sei o que, essa coisa, porque você foi... Não, fica tranquilo, o teu discernimento, ele é além do que as pessoas... A Bíblia diz que o homem espiritual não pode ser discernido por ninguém, mas ele a todos discerne, porque ele é guiado pelo Espírito, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar, nós vamos encerrar a campanha quarta-feira, e vamos iniciar outra campanha, mas que até quarta-feira seja alguém muito dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa, em nome de Jesus, entender a necessidade de buscar essa direção, de ser guiado por Deus em todos os seus caminhos, e você vai ver a sua vida ser uma vida completa, totalmente abençoada, plena de bênçãos, e é isso que o Espírito Santo quer dar a você, amém? Fecha os teus olhos nessa hora, coloca a mão em seu coração, e nós vamos orar clamando a Deus e pedindo para Ele continuar nos dirigindo, nos ajudar, porque às vezes é difícil, às vezes o Espírito Santo, ele vem e dá algo que é contrário, né? Nós queremos alguma coisa que ele sabe que não é bom para nós, e ele diz, não filho, isso aí não, e você e nós às vezes forçamos, então nós vamos aprender a depender dele, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos saber qual é a perfeita vontade do Senhor, nós queremos saber, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor está habitando em nosso meio, e o Senhor habita em nós, ó Deus, e o Senhor nos ensina, e o Senhor nos lembra das palavras de Jesus, para que, meu Deus querido, possamos entrar por caminhos de bênção, de vitória, caminhos, ó Deus, a qual o Senhor escolheu para nós, pela sua capacidade infinita, meu Deus, de tudo saber. Tu és, meu Deus querido, aquilo que sabe começo, meio e fim de todas as coisas, e nós a Ti entregamos as nossas vidas, para que o Senhor controle, para que o Senhor seja o nosso guia, para que o Senhor seja a nossa luz, para que o Senhor seja, Pai Santo, aquele que guia os nossos passos. Meu Deus, nós entregamos a Ti, para que o Senhor nos dê a direção, para que tenhamos a perfeita paz e a perfeita, meu Deus querido, harmonia em nossas vidas, que somente podemos ter quando o Senhor está em nós. Pai, abençoa essas vidas que aqui estão, meu Pai, buscando a Tua direção, buscando a Tua voz. Meu Pai, começa a orientá-las, dar visão a elas, dar o entendimento sobrenatural
sobrenatural do teu Espírito, que elas não sejam pegas de surpresa, tomadas de assalto, meu Deus, porque não sabiam disso ou daquilo, mas que muito antes de algo acontecer, elas já tenham sido dirigidas para não caírem em ciladas, para não serem, ó meu Deus, pegas de surpresa, porque o teu Espírito as guiou, porque elas são filhas do Senhor, e teu Espírito os guiará. Pai, cobre isso que é o teu sangue, ó precioso, guia-nos, ó Deus, dirige-nos por veredas tranquilas, seja mesmo, ó Pai Santo, o nosso pastor, o bom pastor, que nos guia por veredas e por águas tranquilas, porque nós sabemos que somente o Senhor e a tua presença pode nos fazer isso. Pai, neste 6º dia de campanha, que possamos ter aprendido mais um pouco da necessidade de sermos dirigidos pelo Senhor, não pela carne, não pela emoção, não pela circunstância, mas dirigidos pelo teu Espírito e pela tua palavra e pela tua vontade. Cobre-nos com teu sangue, abençoa o teu povo, dirige-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Deus, em o nome de Jesus, e todos digam amém.